Como fazer a educação ambiental dentro de uma escola de educação infantil? Como que uma diretora, uma professora de uma escola pode iniciar a educação ambiental dentro de uma escola de educação infantil? Quais os primeiros passos? O que é educação ambiental e o que cabe para uma criança da educação infantil? É isso que a gente vai conversar aqui agora. Então, antes de mais nada, eu convido para fazer a seguinte reflexão. O que é a educação ambiental? A gente precisa, antes de mais nada, pensar o que é educação ambiental. E eu estou aqui com a definição a partir da Política Nacional de Educação Ambiental de 99, que diz, são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Foca aqui. Se a educação ambiental é a construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes para preservação, para conservação, perdão, a palavra conservação tem uma certa diferença, conservação do meio ambiente. Quando eu falo de criança pequena, vocês concordam comigo que antes da criança pequena pensar em habilidade, conhecimento para conservar o meio ambiente, vocês concordam que antes disso ela precisa brincar com o meio ambiente, no meio ambiente, com a natureza, na natureza? Vocês concordam com isso? Então essa é a provocação, essa é a reflexão que eu convido a fazer, no sentido de que há uma necessidade de ter a educação ambiental na tua escola? Sim, beleza. Como é que tu vai começar? Como é que isso vai iniciar? Para que não aconteça um adestramento ambiental, o que é bem diferente de educação ambiental. Vou pegar um livro que fala justamente isso. Este livro, da Paula Brugger, fala sobre a educação ou adestramento ambiental. Então, concordam que é bem diferente? Uma coisa é a criança perceber, ou o adolescente, porque ele já tem uma vivência, ele perceber que ele precisa economizar água, que ele precisa fechar a torneira quando escova os dentes, que o lixão pode ir na rua, que os animais têm que viver num ambiente equilibrado, porque uns dependem dos outros e temos, né, seres que vivem entre inter-relações. Uma coisa é isso vir de dentro naturalmente. Outra coisa é a gente ter que dizer para a criança, fecha a torneira, senão a água do planeta vai acabar. Faz um parênteses e, pelo amor de Deus, lembra da Ananda pedindo, não diz isso para as crianças, ok? Sério, gente, sério. Não vai acabar, para começar por aí. A água do planeta não vai acabar, duras verdades de dizer. Não vai acabar, é a mesma. A questão é, a água potável vai ficar cada vez mais cara e difícil de tratar e disponibilizar para a população. Então a gente precisa economizar água porque ela é cara para tratar. Mas tu não vai explicar isso para uma criança de 3 anos. Então, por que a criança de 3 anos, de 4 anos, que já sabe o movimento de abrir e fechar a torneira e está aprendendo esses movimentos, vai fechar a torneira? Porque ela brinca com a água, ela lava as bonecas, ela rega as plantas, ela vai fazendo todo esse monte de coisa. Ela tem convivência com a água, ela tem interação, ela se expressa com a água. A água é uma coisa que faz parte dela. A criança se sente parte da água, a água faz parte dela. Por que cargas d'água ela vai botar fora? Por que ela vai deixar escapar a água? E eu vejo as respostas nas crianças que têm esse andamento há mais tempo nas escolas que eu acompanho semanalmente, que as crianças simplesmente, esses dias eu tava ajudando as crianças a escovar os dentes, que às vezes eu tô nesses momentos assim também.
E eu abri a torneira, tinham 2 torneiras, 2 pias, 2 crianças, eu abri as torneiras para eles estavam com as mãos ocupadas, e eu abri a torneira normalmente. E a criança que estava do meu lado, tem 4 anos, disse, Pof, abre só um fiozinho. Aí eu olhei para ela, o quê? Abre só um fiozinho. Aí eu entendi que ela queria que abrisse pouquinho. Então, eles já estão com isso. Imagina, ela tá com a gente desde os 5 meses de idade nessa escola. Entende? Então já vem de dentro dela. Já tá ali isso, essa vontade, esse cuidado arraigado que vem com ela, que vem de dentro. E aí não precisa ver essa educação ambiental. Então volta, abri um baita parênteses, mas volta, porque é isso, não que a gente, porque se a educação ambiental são processos pelos meios dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores, conhecimento, habilidades, atitudes e competências, ok, uma criança constrói isso. Os campos de experiência da BNCC têm essa previsão da criança se construir, da criança construir os seus valores, as suas competências, as suas habilidades. Mas eu não completaria dizendo para a conservação do meio ambiente. Para quando a gente está falando de criança pequena, o objetivo é outro. É para que a criança possa conhecer esse meio ambiente, essa natureza. Então, estou só trazendo essa provocação, essa reflexão. Quais são os objetivos? Os objetivos da educação ambiental? Fazer sensibilização socioambiental, porque se a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em pessoas. Se a gente pensa em pessoas, elas precisam do planeta, das coisas que tem no planeta para sobreviver, para viver. Então, sensibilizar quanto a isso é o que a educação ambiental prevê. Outro objetivo é o conhecimento sobre as questões ambientais. Então, aqui tem um objetivo muito claro que é conhecer sobre as questões ambientais. E, gente, questões ambientais não são só as questões de crise ambiental. Conhecer o meio ambiente, nesse caso, tem a ver com isso aqui, com o que o Capra fala sobre a alfabetização ecológica. O fato da gente ter uma educação para um mundo sustentável. O fato da gente pensar em conhecer o lugar em que nós vivemos, que é a natureza, o planeta. Outro objetivo da educação ambiental é a compreensão integrada do meio ambiente. Compreensão integrada do meio ambiente. Que é o que eu falei antes ali, que eu até me atrapalhei, né? Que é que os seres vivos têm uma relação entre eles de interdependência. Então, que eu possa ter essa compreensão integrada do meio ambiente. Nós fazemos parte de um todo e o todo faz parte de nós e todas as nossas ações têm uma consequência e tudo está conectado, interligado. Como é que a gente ajuda, sendo um objetivo fundamental da educação ambiental, como é que a gente ajuda as pessoas a terem esse tipo de compreensão? Conectando as pessoas com a natureza, oferecendo para as pessoas momentos de estar com a natureza, mostrando para as pessoas que elas podem plantar e cuidar de plantas, ou mostrando para as pessoas que plantar o próprio alimento já é um ato revolucionário, porque assim a gente não depende de transporte, não depende de agrotóxicos, mostrando para as pessoas que alguns bichos dependem dos outros, que dependem dos outros, não lá na teia alimentar, na cadeia alimentar lá do ensino fundamental, mas na vida, agora, aqui. Ah, não gosta do gambá, não gosta de lagartixa. Ok, mas deixa os bichinhos em paz. Eles comem aranha, eles comem escorpião, eles são extremamente importantes para o equilíbrio do ambiente. Então, é nesse sentido, compreensão integrada do meio ambiente começa pela compreensão do lugar onde a gente vive, das espécies que estão no nosso entorno, dos ciclos da vida, das estações. Outro objetivo é a participação social individual e coletiva. Participação social no sentido do indivíduo se sentir parte e ajudar na tomada de decisões, nas eleições, depois que votar no seu deputado, no seu vereador, acompanhar e entender isso tudo e poder participar de alguma forma, individual ou coletivamente, fazendo parte, né, de grupos de estudos ou com a própria escola. Outro objetivo é a integração com ciência e tecnologia. Então, não adianta a gente olhar para as coisas, pensar em soluções, mas não usar.
Gente, escuta uma coisa, outro parênteses grandão. A gente já tem solução para quase todos os problemas ambientais. Muitas soluções. A questão é que envolve dinheiro, interesses e milhões de coisas complexas que a gente inventou nesse sistema que a gente vive, que não é bem assim para colocar eles em prática. Então, hoje, poderíamos ter muito mais geração elétrica a partir da energia solar? Poderíamos. Poderíamos ter geradores eólicos nas casas, poderíamos ter essa integração com ciência e tecnologia de forma muito mais fácil acontecendo, com muito maior frequência, qualidade e em vários lugares. Não é bem assim, mas... Outro objetivo e por último da educação ambiental, cidadania ambiental para o agir. E aí é que vem. Aí é que vem. Aliás, essa parte merece um recorte depois. Como que a pessoa vai ouvir até os 11 minutos desse vídeo se ela precisa pensar no alimento de amanhã de dentro de casa? Se ela não tem com quem deixar o filho, a filha, os 5 filhos, os 3 filhos com alguém para poder ir para a primeira entrevista de emprego dos últimos 2 anos da vida dela. Isso é cidadania. Então, cidadania ambiental para o agir quer dizer que a pessoa tenha cidadania, tenha condições mínimas como um sujeito, como um cidadão, como uma cidadã, para poder então pensar nessas coisas todas. Separar os resíduos e tudo mais. Mas é um objetivo da educação ambiental, esse objetivo, né? Que as pessoas tenham cidadania. E aí é que vem, anota aí, a educação ambiental para as crianças precisa convidar a criança para conviver. Não estou mais dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, estou trazendo aqui os autores todos que me acompanham e as minhas palavras. A educação ambiental para as crianças precisa convidar a criança para conviver, conhecer e refletir sobre as nossas relações com as coisas. Sobre os resíduos, as roupas que a gente veste, a comida, a água, a energia, os cuidados com a terra, cuidado com seres vivos, conhecer e entender os processos de plantio de alimento, do consumo, dos oceanos, das florestas, etc. Então, conviver, conhecer, refletir no sentido de perguntar para a criança, pergunta, responde, vai, observa, pensa. Isso, esse ciclo que pode ser infinito com a criança, né? A roupa que a gente veste veio do quê? Veio de algodão? O algodão vem da onde? É de uma árvore? E a lã é de um bicho? Sabe, essas coisas muito simples que às vezes até nos educadores provoca surpresa. É mesmo? Sabe? Então, é isso. Então, como é que eu faço isso com as crianças? Bem menininhas até as maiores. Aqui eu tenho as estratégias. Bora lá. Anota aí. Estratégias, então, de educação ambiental para que a gente possa trazer para as crianças, então, essa visão. Brincadeiras, experiências, histórias, jogos, arte, filmes, documentários, teatro, música, rodas de conversa e por aí vai. Então, de que forma que eu trago, então? Então, vendo que aqui eu não coloquei plantio, eu não coloquei, sei lá, separação de resíduos, eu não coloquei essas coisas, porque elas vão estar dentro dessas grandes propostas. Então, eu posso fazer uma brincadeira para plantar, eu posso fazer uma brincadeira sobre os resíduos, eu posso fazer um teatro com as crianças sobre a água, sobre os temas que eu desejo, certo? Então, eu trago o seguinte, para a primeira infância, o que se sugere é não apresentar o caos ambiental. Lembra que eu falei? Não diz para a criança que a água do planeta vai acabar, pelo amor. Não apresenta o caos para a criança na primeira infância até os 7 anos. É o que eu defendo a partir das teorias, das abordagens pedagógicas que eu leio,
de Pickler, Waldorf, Reggio, Piaget, Freire, não apresentar o caos para a criança pequena da primeira infância. Muito menos colocar nas mãos da criança a responsabilidade. Não fecha a torneira, senão a água do mundo vai acabar. Tu tem que economizar água. Eu recém cheguei. Tem 4 anos que eu tô nesse planeta. A criança não vai pensar nisso, né? Mas, tipo, não faz isso, sabe? Então, assim, para que a gente tenha uma educação ambiental na escola ou até em casa, antes de mais nada, o adulto precisa de conhecimento. Então, eu entendo, e aí vamos ver, né, o que quem está assistindo acha, mas eu entendo que a educação ambiental, antes de mais nada, dentro de uma escola, dentro de uma casa, de uma instituição, vem para os adultos. Os adultos precisam ter esse conhecimento para então conseguir integrar a criança nas ações do dia a dia, certo? E aí chamar atenção para fatos e eventos da natureza, sabe? As coisas que vão acontecendo, ou para os fatos e eventos que são sociais, que envolvem a natureza, quando a gente está com frio, quando a gente está com calor, quando está molhado, a troca de roupas, a comida que a gente está comendo. Outra coisa fundamental, criar momentos em família na rua, com brinquedos e brincadeiras. Eu aposto que se uma família testar por uma semana, 10 dias, todos os dias dá um passeio na volta do condomínio, na volta da quadra, na volta da praça, ou simplesmente sentar e olhar pela janela juntos, observando o que vocês estão vendo de verdade, ouvindo a criança, e não com o celular na mão, eu aposto, com base em tudo que eu leio, que eu pesquiso, que a relação entre as crianças e os adultos vai mudar. Então, a educação ambiental para a educação infantil, que antes de mais nada que ajude a despertar no adulto esse olhar. Porque a escola tem esse papel de conectar a criança com a natureza, mas para isso ele precisa de professores conectados e sensibilizados. Certo? Então, qualquer dúvida, perguntem, contem comigo, vamos fazendo trocas e a gente se vê. Até breve.